Então tá, a sessão está sendo gravada. Então vamos lá. Hoje, quinta, no módulo 2, a gente vai falar da gestão e fiscalização dos contratos administrativos na prática. Tá? Como é composta a equipe de fiscalização? A equipe de fiscalização não tem determinado na EN exatamente quais membros que ela tem que ter. Tá? A EN fala em gestor de contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo. Eu sei que tem alguns órgãos que colocam até mais gente além dessa equipe. Separam a parte técnica, por exemplo, para espalhar melhor as atribuições. Então, a composição dela não é obrigatória. Não precisa necessariamente ter esses fiscais. Mas eu acho que para ficar bem divididinho, para cada um saber exatamente quais são as atribuições, a equipe de fiscalização ideal seria ter um gestor do contrato, e esse gestor ser auxiliado pelo fiscal técnico ou fiscais técnicos, tá? Não tem limite, pode ter quantos fiscais técnicos aí a gente chama de fiscais setoriais ou contrato demandar. Normalmente, esses fiscais setoriais a gente designa quando tem, por exemplo, um contrato que engloba vários setores diferentes, áreas físicas diferentes. Então, vamos supor o contrato de vigilância aí da UFSC. Eles podem me corrigir se eu estiver errada, mas como a UFSC é muito grande, a vigilância envolve todo o campus de Florianópolis, né? Eles têm um fiscal para cada centro, um fiscal para cada área física ali. Ali no HU, por exemplo, o contrato de recepção, a gente tem 3 fiscais. Os 3 fiscais, um fiscaliza o ambulatório, o outro fiscaliza a parte ali de trás do HU, que é o laboratório de análises clínicas, a recepção de visitas, e o outro fiscaliza o bloco lá de trás, onde está a área R, que é a psiquiatria, a acupuntura, tá? Se o contrato não demanda, pode ser um único fiscal técnico, não tem problema. E o fiscal administrativo, que se aplica somente nos casos de contrato de mão de obra. Para contrato sem mão de obra não faz muito sentido, mais para frente eu vou falar, porque mas ele que faz a conferência dos documentos, tá? Então, a equipe de fiscalização básica seria essa: o gestor do contrato, o fiscal técnico ou fiscais técnicos e o fiscal administrativo. O ideal seria que cada um tivesse um suplente, porque às vezes a pessoa se afasta, pega férias, enfim, não consegue naquele mês fazer a fiscalização, fazer os documentos. Então, o ideal seria que cada um tivesse um suplente para assumir essa função quando o fiscal titular não estivesse. Só que a gente sabe que na prática já é difícil achar fiscal, né? Então, você, além de achar fiscais, achar os suplentes de fiscais, às vezes falta funcionário para isso, principalmente funcionário treinado, habilitado, que está por dentro. Quando a gente não tem suplente, o gestor do contrato pode assumir o papel do fiscal técnico, do fiscal administrativo, quando eles não estão, tá? Ou se o gestor do contrato não está e não tem suplente, um dos fiscais, ou técnico ou administrativo, pode assumir o papel do gestor. Também não tem problema. O ideal seria que pelo menos o gestor tivesse um suplente, né? Para não sobrecarregar os outros. Mas todo mundo tem responsabilidade igual perante a equipe de fiscalização, então na falta de um, o outro assume. Tá bom? Além da equipe de fiscalização, oi, Fernanda, contrato de recepcionista, a gente tem 50, 51, se não me engano. Mas 51 recepcionistas, tá? Não postos. Postos é um pouquinho menos, porque tem uns postos de 12 por 36 nos lugares que trabalham 24 horas, né? E aí um posto envolve 2 pessoas, mas são 50 e poucas pessoas, se não me engano.
A Fernanda digitar ali antes de passar para o próximo tópico. É isso? Então tá. Além da equipe de fiscalização designada por portaria, a IN também fala na avaliação do público usuário, que faria, teoricamente, um papel de fiscal, junto com a equipe de fiscalização. Como que pode ser feita essa avaliação do público usuário? Uma das alternativas é você deixar uma caixinha com pesquisa de satisfação em algum lugar estratégico do contrato. Na recepção ali no ambulatório, por exemplo, a gente tem uma caixinha que eu deixo sempre os papeizinhos com uma pesquisa de satisfação para os pacientes do HU preencherem. Tem lugares que usam aqueles painéis tipo um tablet, e o usuário pode clicar ali. Mas essa não é a única forma de fazer a avaliação do usuário, nem é obrigatório que seja dessa forma, tá? Pode ser através da ouvidoria, por exemplo, quando alguém faz uma ouvidoria reclamando daquele serviço, isso pode constar no IMR também, porque é um tipo de avaliação. Canais alternativos de atendimento, tipo Falecom, 0800, pessoas que entram em contato com e-mail, essa avaliação do público usuário. Ela pode integrar o IMR, você pode colocar ali no IMR uma faixa de ajuste para cada ouvidoria que você recebeu, para cada reclamação que você recebeu, alguma coisa nesse sentido. Nesse contrato que eu tenho a pesquisa de satisfação com a caixinha, ela é feita naquela escala das carinhas, né? Escala Likert, com 5 carinhas. E depois, no final do mês, eu recolho as avaliações e aquilo gera uma nota. Essa nota que integra a faixa de ajuste do IMR. Tá? Mas, assim, esse é o jeito que eu faço, não é obrigatório fazer desse jeito. Cada um vai adequar o seu contrato como que melhor se ajusta essa pesquisa de satisfação do público usuário. Tá? Mesmo porque o público usuário pode ser considerado externo, interno, pode ser um contrato que envolva todos os alunos da UFSC, os professores, os tais, pode ser um contrato que envolva pouca gente. Então, vai depender do tipo de contrato. Tem que se adequar. Como eu já falei, na ausência do fiscal do agente, o gestor do fiscal não tendo suplente, ou se por acaso o fiscal e o suplente se ausentarem, o gestor assume a pesquisa a função daquele fiscal que está ausente temporariamente, né? Se for uma ausência que não for temporária, tem que designar outro fiscal. Não tem jeito. A pessoa aposentou, mudou de área, mudou de setor, alguma coisa nesse sentido, aí designar outro fiscal para o lugar dele. O servidor não pode recusar a função de fiscal. Tá? Quantidade de fiscais e tamanho do contrato não existe, Fernanda. Vai depender do tipo de contrato, da natureza dos serviços, né? Que às vezes um contrato pode ter 50 funcionários, mas vamos supor que são 50 recepcionistas locados só numa área. Aí pode ser um fiscal só. Então, não existe nenhum tipo de parâmetro que meça qual a quantidade de fiscais versus tamanho do contrato, tá? Cada contrato é muito diferente e a administração tem que adequar o tipo do contrato ao número de fiscais, tá? Não é porque o contrato tem 200 postos de serviço que tem que ter necessariamente mais de um fiscal. E a mesma coisa ao contrário, né? Às vezes é um contrato menor com 10 postos, só que um posto fica em cada área da UFSC. Então, vamos supor que um posto fica no CCA, um posto fica na reitoria, um posto fica na Fortaleza, o outro posto na Fazenda Ressacada. Aí, apesar de serem 10 postos, não tem como ter um fiscal só. Tá? Então, isso vai da natureza de cada contrato. Como eu estava falando, o servidor não pode recusar a função de fiscal ou de gestor de contrato. Isso está bem expresso na IN, tá? Ele é obrigado a aceitar, mas ele tem que ser treinado para isso. Ele tem que ter condições técnicas de fazer essa fiscalização. Então, a gestão, quando ela vai designar um fiscal,
o fiscal pode falar, peraí, administração, eu não tenho condições de fiscalizar esse contrato. Vocês estão me dando um contrato de nutrição para fiscalizar, só que eu não tenho nada a ver com nutrição, nunca entrei numa cozinha industrial, não faço a mínima ideia, não trabalho no RU, eu não sei como fiscalizar esse contrato. Aí a administração tem duas alternativas, ou designar um novo fiscal, ou treinar aquela pessoa. Vou aumentar um pouquinho aqui, que eu não estou chegando direito. Então, como eu falei, o fiscal ele pode ou solicitar substituição, no caso de suspeição, quando ele tem algum tipo de envolvimento com aquela empresa, com aquele fornecedor, ele também pode solicitar substituição. Então, vamos supor que eu fui designada fiscal de contrato, só que a empresa que ganhou essa licitação, que vai assumir esse contrato, é a empresa da minha tia. Não faz sentido fiscalizar um contrato da empresa da minha tia. Aí eu vou lá, falo, não, para o meu gerente, para o meu gestor, né? Falo, olha, eu não posso fiscalizar esse contrato porque eu sou parente, né? Eu tenho envolvimento com ela. Então, a empresa vai estar... A gestão, no caso, vai ter que designar um novo fiscal. Ou, no caso, como eu falei, de falta de conhecimento técnico para a função, e aí a administração tem duas alternativas, ou dar um treinamento para esse fiscal, dar condições para esse fiscal fiscalizar o contrato, ou substituir por alguém que já tem esse treinamento, já tem essa parte técnica. Uma coisa aqui importante é que o fiscal, o gestor do contrato, eles não podem falar diretamente com os funcionários. Eles não podem dar ordens diretas com o funcionário. Não é que não pode falar, né, gente? Você vai falar bom dia, boa tarde, vai conversar com o funcionário, isso não tem como. Nós somos seres humanos, né? Mas não pode dar ordens diretas para o funcionário. Para isso existe o preposto da empresa, tá? No início de cada contrato, a empresa tem que designar um preposto. O preposto é a pessoa que vai servir de ponte entre a equipe de fiscalização e a equipe que está realmente trabalhando na empresa, né? Sempre peçam que a empresa formalize a designação desse preposto, tá? Eles têm que mandar uma carta de preposto falando, o preposto da nossa empresa nesse contrato é o fulano. E é sempre com esse fulano que vocês vão falar quando precisar tratar de assuntos relativos ao contrato, tá? Existe uma linha muito tênue ali que separa o que é o poder de mando sobre os funcionários e o que é uma função que você está passando para esse funcionário. Por exemplo, eu fiscalizo, sou gestora de um contrato de motoristas. Todo dia o meu setor tem que falar para os motoristas onde que eles têm que ir, porque cada dia eles vão para um lugar diferente. Então, eu falo, motorista, agora você vai lá no Hemosc buscar uma bolsa de sangue. Não tem condições, cada vez que eu vá passar uma função para o motorista, eu tenho que falar com o preposto. Eu tenho que ligar para o preposto e falar, preposto, fala para o motorista que ele tem que ir lá no Hemosc buscar um sangue urgente. Preposto, tem que fazer uma remoção com a ambulância urgente, tem que ser agora, porque o paciente está crítico, ele tem que chegar lá no outro hospital. Não dá, né? Então, esse tipo de coisa é uma função que eu estou passando para o funcionário. Eu não estou exigindo poder de mando sobre ele, porque é a função inerente aos serviços que a gente está tendo que prestar, tá? Isso não quer dizer que eu vou chegar para esse funcionário, por exemplo, e falar que naquele dia ele vai trocar plantão, trocar o horário de plantão. Aí sim seria um poder de mando. E esse tipo de coisa tem que falar com o preposto. Então, o que eu sugiro? Mais uma vez, termo de referência. Sempre que a gente tiver um contrato, que a gente tem que passar uma função para os funcionários e que isso tem que ser dado diretamente para eles por uma questão prática, coloca no termo de referência para não ter dúvida, tá? Alguma dúvida com relação a isso?
Esse repasse de função se aplica a todos os serviços que envolvam mão de obra exclusiva. Depende muito do serviço, Mônica. Tem serviço, por exemplo, que as funções já estão descritas no termo de referência, já estão ali designadas exatamente o que a pessoa tem que fazer. Então, não necessariamente eu tenho que ficar passando função toda hora para as pessoas. Já tem serviço que não tem como você não passar. Por exemplo, eu dei o exemplo dos motoristas, mas o contrato de manutenção. Eles precisam saber exatamente onde que eles vão prestar manutenção, o que precisa ser corrigido. Então, se aplica muito para o tipo de contrato, né? O Juliano está falando aqui na fiscalização setorial da limpeza, precisam passar a função para o pessoal. Tudo bem, tem que passar a função para o pessoal, né? As pessoas têm que saber onde que elas têm que limpar, mas é diferente você passar a função de você exercer o poder de mando, entendeu? Passar a função pode, não tem problema. O que você não pode exercer é o poder de mando. Dentro daquelas funções de limpeza, você vai pedir para a pessoa pegar um pano e limpar esse chão que alguém derrubou água. Isso você não está exercendo o poder de mando. Você está exercendo o poder de mando a partir do momento que você pede, por exemplo, para a pessoa fazer hora extra. Se você pede para aquela pessoa trocar de lugar com a outra que trabalha no outro centro. Por exemplo, tem um que limpa o CCJ, tem outro que limpa o CSE. Eu não quero que aquela pessoa limpa mais o CCJ, eu pego para ela e falo, agora você vai limpar o CSE e a que está limpando o CSE vem limpar o CCJ. Aí sim, eu estou interferindo nas atividades da empresa em si, né? Isso é exercer o poder de mando. Agora, dentro daquelas funções daquela pessoa, se eu falar para ela determinar o que ela tem que fazer naquele dia, isso não é exercer o poder de mando. Isso é você passar a função para a pessoa, tá? Tem alguns contratos, principalmente os de mão de obra que tem um número mais expressivo de funcionário, que os contratos têm um encarregado. E na maior parte das vezes, até pela praticidade, a empresa acaba nomeando aquele encarregado preposto. E aí fica mais fácil a nossa vida, porque ele está sempre lá. Então, no lugar de você mesmo passar uma função, no lugar de você passar diretamente para o funcionário, você chama o encarregado e passa para o encarregado. Isso facilita bastante a nossa vida e não dá margem para dupla interpretação, entendeu? Você já está passando para o encarregado, você não está falando direto com o funcionário. Ou então, o que eu faço é chamar o encarregado junto. Às vezes eu até falo direto com o funcionário para ver se ela está entendendo exatamente o que ela tem que fazer, só que com o encarregado junto. Até para deixar mais formal, né? Para ter uma testemunha, vamos assim dizer. Estou pedindo para aquela pessoa. Tá? Chefe fiscal do contrato, do pessoal da limpeza dos biotérios, e tem dado algumas confusões. Eu imagino, Andréia, que a parte do biotério seja porque a limpeza ultrapasse aquela limpeza básica, né? Seria limpar chão, tirar pó, esse tipo de coisa, é isso? Se for isso, se a fiscal queira que o pessoal da limpeza lá no biotério, no caso, exerça alguma função além daquilo que ela exerce nos outros centros, tem que estar descrito no termo de referência, tá? Você não pode pedir para a pessoa limpar, por exemplo, eu não sei exatamente como é que funciona o biotério, tá? Posso estar viajando, mas pedir para a pessoa limpar, por exemplo, o canil que fica o cachorro, se isso não está descrito no termo de referência. Mas o ideal seria deixar bem divididinho o que são as funções inerentes do serviço no termo de referência, porque essa questão das funções você pode passar diretamente para os funcionários, tá? A questão do atraso tem que ser com preposto mesmo,
tá? A questão do atraso aí já não pode ser direto com o funcionário, porque isso já não é função. A minha dica é assim, atrasou, põe no e-mail, manda para o preposto. Até para você poder cobrar de novo no fim do mês no IMR, né? Não tem como alegar que está exercendo poder de mando, sabe? O que ela não pode ir lá dar uma bronca no funcionário porque ele atrasou. Tá? Ela atrasou, simplesmente vai colocar no e-mail e mandar para o preposto, ó. E o mais claro possível, tal dia, a gente vai falar disso daqui a pouco. Tal dia, o funcionário que deveria chegar às 8 chegou às 8h30. E pronto. Ela não precisa nem falar com o funcionário. Nem se dirige ao funcionário, nem falar por que você chegou atrasado. Não, simplesmente formaliza para o preposto. Tal dia chegou a tal hora. Tá? O ideal seria, inclusive, que não falasse com o funcionário. Isso é direto com o preposto. É isso mesmo, Juliana. O contrato de limpeza ele vai abranger uma limpeza mais geral, né? Mas que seja comum para todas as áreas. Ninguém tem que ficar lavando vidraria de laboratório no contrato de limpeza. Isso é desvio de função, tá? Se precisa de alguém que faça essa função, tem que estar descrito no termo de referência. Que uma pessoa de limpeza vai ser designada exclusiva para lavar as vidrarias do laboratório. Até porque aí pode envolver a questão da insalubridade, né? Que aí a empresa que vai ver se cabe ou não insalubridade, nesse caso, alguma coisa nesse sentido. Por isso que o termo de referência tem que ser o mais completo possível, tá, gente? Batendo de novo nessa tecla, porque é só facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Nos contratos de serviço, tá? Eu imagino que todos aqui no curso sejam fiscais de contratos de serviço, né? Com ou sem mão de obra. Agora está tendo entendimento que o contrato de compra de material tem que ter fiscal de contrato também, mas isso é uma outra questão, mesmo porque seria muito mais simples, é só montar uma comissão no recebimento ali, ver se o material está ok ou não. Mas a gente está falando de contrato de serviço, seja com ou sem mão de obra. Então, a gente tem dois tipos de contrato, né? Com mão de obra direta e sem mão de obra direta. Não é necessariamente porque tem pessoas trabalhando naquele contrato que o contrato é com mão de obra direta. Pois é, Teles. Teles está falando que não é incomum o secretário de centro exercer poder de mando. Pois é, infelizmente. Não só secretário de centro, mas qualquer pessoa que tem um cargo mais alto na UFSC, né? Na UFSC, eu imagino que seja em todos os órgãos públicos isso. Eles têm que... às vezes falta um pouco de entendimento do que é uma terceirização de contrato para eles, né? Então, acaba achando que da mesma forma que pode exercer esse poder de mando com servidores, pode fazer com os terceirizados também, não é bem assim. Mas voltando aqui, a diferença do contrato de mão de obra direta é que você contrata por posto de serviço pessoas com dedicação exclusiva para aquele contrato. Tá? Nesse caso, eu vou ter sempre as mesmas pessoas trabalhando naquele contrato e eu tenho que ter um controle de quem está sendo admitido e demitido pela empresa. A contratante, no caso, o órgão público, a UFSC, o HU, tem uma responsabilidade subsidiária sobre a contratação daquele funcionário. Tá? Eu posso ter um contrato sem mão de obra direta com pessoas trabalhando nesse contrato. Por exemplo, eu contrato um serviço de videomonitoramento com monitoramento das câmeras 24 horas. Eu não estou contratando monitores de câmera. Eu estou contratando serviço de videomonitoramento. Como que a empresa vai colocar aquelas pessoas para trabalharem 24 horas no meu contrato? O problema é só dela. Ela pode colocar 4 pessoas trabalhando em turnos de 12 por 36, ela pode colocar 8 pessoas trabalhando em turnos de 6 horas, ela pode colocar, sei lá, uma pessoa hoje que vai trabalhar daqui 4, 5 dias, porque ela faz revezamento. Isso é problema dela, tá? Eu não tenho ingerência sobre isso, eu só preciso ter a pessoa ali monitorando.
Eu não estou contratando posto de videomonitor, então esse contrato não tem mão de obra direta. Eu não preciso me responsabilizar sobre os encargos trabalhistas, sobre os direitos trabalhistas dessa pessoa, tá? Já você pode ter o oposto, um contrato com mão de obra direta com fornecimento de equipamentos e insumos. Por exemplo, como é o contrato da limpeza do HU. A gente contrata por posto de serviço e, junto com esse posto, a empresa tem que fornecer todos os insumos para a limpeza. Os esfregões, as vassouras, os produtos, água sanitária, o álcool gel, enfim, tudo que a pessoa precisa para fazer a limpeza desse ambiente. Ele é um contrato de mão de obra direta com fornecimento dos insumos. Eu posso ter um contrato de mão de obra direta também com fornecimento de equipamentos. Por exemplo, o contrato de jardinagem, onde a empresa tem que trazer a roçadeira, né? O soprador, o rastelo, tudo isso tem que estar descrito, tá? Mas é um contrato de mão de obra porque eu estou contratando 10 jardineiros. O objeto do meu contrato são os 10 jardineiros. Contrato de manutenção de equipamentos de laboratório se enquadra em contrato de serviço sem mão de obra direta? Na realidade, Heloísa, vai muito de como vocês fazem esse contrato. Tá? Pode ser com, pode ser sem. Isso fica a opção de quem está fazendo o contrato. É um serviço, sim. Você pode contratar a mão de obra dos técnicos que vão fazer o conserto desses equipamentos. É de serviço. Mas você pode contratar, por exemplo, os técnicos que vão fazer a manutenção desses equipamentos com o fornecimento das peças, é uma opção. Nesse caso, você vai colocar lá no objeto do contrato que você está contratando 4 técnicos para trabalhar nesses laboratórios, eles precisam ter essa e aquela formação, e eles precisam entender de tal equipamento para fazer. Esses técnicos, eles vão ficar lá na UFSC trabalhando, eles têm que ir todo dia lá no horário determinado por eles, tem que ser sempre os mesmos técnicos. Quando for trocar, a empresa tem que avisar, tem que mandar a carta de demissão do que está saindo, a carta de admissão do que está chegando, enfim. E mesmo que nesse momento não tenha equipamento nenhum quebrado, eles não têm manutenção para fazer, eles têm que estar lá. Ou você pode contratar, fazer um contrato de serviço sem mão de obra, que você vai, por exemplo, pagar por demanda do equipamento que eles vão consertar. Então, se o equipamento quebrou, a gente faz uma ordem de serviço, manda para a empresa e eles mandam o técnico para consertar o equipamento. Tá? Nesse caso, qual técnico eles vão mandar? Se o técnico vai ficar 1, 2, 3 horas ou o dia inteiro para consertar, isso é tudo problema da empresa. A gente não se envolve. Tá? Tem essas duas opções. Aí vocês veem o que se enquadra melhor para vocês, o que fica melhor para vocês. Tá? Para dar um exemplo prático, até a EBSER pegar a gestão plena do hospital, a gente ainda tinha alguns contratos de serviços que eram vinculados à UFSC. A UFSC contratava o serviço e cedia ali 2, 3, 5, quantos funcionários precisassem para fazer o serviço no HU. Um desses contratos que a gente tinha de jardinagem. Então, a UFSC tinha um contrato de mão de obra direta, de terceirização de jardinagem, e lotava 3 jardineiros para cuidar dos jardins do HU. Quando chegou a EBSER e a gente passou a ser uma empresa pública, né, esses contratos foram acabando e o HU teve que fazer os próprios contratos. No princípio, a gente não fez um contrato de jardinagem de mão de obra direta. A gente não contratou X jardineiros. A gente contratou o serviço de jardinagem, a gente dividiu os jardins do HU em áreas, cada área tinha um nome, área 1, área 2, área 3, e a gente contratava o serviço de jardinagem por ordem de serviço. A gente contratava? Não, a gente contrata, esse contrato está vigente ainda. Então, eu não tenho jardineiros com mão de obra direta dentro do HU. Eu tenho serviço de jardinagem contratado. Eu quero roçar a grama e podar as árvores da área do ambulatório, eu faço uma ordem de serviço para a empresa. Roçar a grama e cortar as árvores do ambulatório.
Se eles vão trazer 1, 2, 5, 10 jardineiros, o problema é todo deles, tá? Tem serviço que a gente coloca a ordem de serviço que eles até trazem mais gente do que ficam normalmente lá para terminar logo o serviço. É uma opção. A gente, quem é a área demandante do contrato, que decidiu fazer dessa forma e não contratar mão de obra direta, tá? E não tem problema nenhum. Fica a critério de quem está contratando qual serviço que se adequa melhor, com mão de obra, sem mão de obra. Como a gente estava falando da equipe de fiscalização, os contratos com mão de obra direta, a gente tem o papel do gestor, do fiscal técnico ou os fiscais setoriais e o fiscal administrativo. Já no contrato sem mão de obra direta, como a gente não vai ter essa parte de cuidar dos encargos trabalhistas e direitos trabalhistas dos funcionários, não precisa do fiscal administrativo. A quantidade de documentos que a gente tem que pedir para a empresa no final do mês são poucos, são acho que 5 documentos só. Não demanda tempo, é rapidinho, você confere ali se está tudo ok, se está tudo dentro do prazo de validade, e o próprio gestor pode fazer essa conferência, tá? Não é necessário ter um fiscal administrativo só para isso. Como eu falei, essas equipes não são engessadas, a IN não fala que é obrigatório ter ou não ter. Então, se por algum acaso algum setor quiser ter um fiscal administrativo para um contrato sem mão de obra direta, porque acha que precisa por causa disso, daquilo, não tem problema, pode ter. A mesma coisa o oposto. Se é um contrato de mão de obra direta, mas ele é muito pequenininho, só tem 2 funcionários e o gestor dá conta, não precisa ter fiscal administrativo, tá? O gestor mesmo pode fazer os serviços de conferência nesses documentos. Mas a equipe padrão seria essa. Nesse caso específico, sem mão de obra exclusiva, a empresa pode optar por deixar um funcionário deles em tempo integral no campo? Pode. Pode sim, sem problema nenhum, tá? Você pode até determinar isso, que tenha. Por exemplo, o caso do videomonitoramento que eu citei, a gente determinou que tenha sempre uma pessoa monitorando os vídeos lá no HU. Não é um contrato de mão de obra direta. O que muda é que a gente não pode dizer qual que é a carga horária desse funcionário, se o funcionário não... Se eles vão trocar de funcionário, isso daí a gente não determina, tá? Fica a critério deles. Mesmo que não constava no TR, se a empresa opta por deixar, pode deixar, não tem problema nenhum. Tá? Se vai facilitar para a empresa, se eles acham que o tempo com deslocamento, enfim, por algum motivo pode facilitar isso para a empresa, pode deixar funcionário, sim, não tem problema. A única coisa que não vai ter a parte da fiscalização administrativa em cima desse funcionário, né? Se o funcionário chegar atrasado, por exemplo, se não está determinado no TR, não vai poder fazer nada, não vai poder reclamar para a empresa que o funcionário chegou atrasado. Se o setor não vai emendar um feriado, por exemplo, e a empresa decidiu que um funcionário vai emendar, você não tem gerência sobre isso, tá? É isso que muda. Então, quais que são as funções agora do fiscal técnico ou do fiscal setorial? O fiscal setorial é um fiscal técnico, tá? A gente só chama setorial porque ele fica ali no... ele pega um pedaço do contrato, ele não fiscaliza o contrato inteiro. Ele vai acompanhar a execução dos serviços em loco. É ele que diz, na prática, se esse serviço está ou não funcionando. Ele vai notificar formalmente a empresa no caso de descumprimento contratual. Essa notificação tem que ser sempre de forma objetiva, citando qual o item do TR ou do IMR que foi descumprido, e sempre peçam o ciente da empresa, tá? Sempre notifiquem formalmente. Mesmo se você ali no dia a dia, na prática, chamou o encarregado para mostrar o que estava errado, não deixem de, quando você retornar para sua mesa, retornar para frente do computador, notificar formalmente por e-mail. Essa notificação pode ser um e-mail, não precisa ser nenhum formulário específico para isso, com assinatura, não.
Simplesmente, e-mail é um meio de comunicação oficial, tá? Ele vale. Então, você simplesmente pode escrever um e-mail para o preposto da empresa, citando ali o que aconteceu. No caso, acho que era do Biotério, né? Que o funcionário estava chegando atrasado. Pode ser por e-mail, escreve o funcionário fulano de tal, no dia tal, deveria ter entrado às 8 e entrou às 8h30, de forma clara e objetiva, tá? O fiscal técnico, ele realiza o recebimento provisório do objeto mensalmente através do relatório. Depois vocês vão ver que todos os fiscais e gestores têm que gerar um relatório no final do mês, dizendo que o objeto foi cumprido ou foi cumprido parcialmente. Ele participa das reuniões com a empresa, tá? Sempre com o preposto da empresa, onde vocês ajustam os serviços, formalizam o que precisa, o que não precisa. Reunião sempre, sempre, sempre registrada em ata, tá? Não esqueçam de fazer a ata de reunião, porque a ata de reunião tem a validade legal de qualquer outro documento. Se está escrito em ata, se todo mundo assinou a presença daquela ata, aquilo que está escrito ali está valendo, tá? Não tem como a empresa questionar depois. Outra dica que eu dou, nunca façam reunião sozinho, só o gestor. Sempre chama o gestor e mais um fiscal, o gestor e o suplente, pelo menos 2 pessoas, para não ter margem de interpretação, tá? Tem sempre uma testemunha ali do que foi dito em reunião. E o fiscal setorial também colabora na confecção do termo de referência para o próximo contrato, como a gente já falou, como todo mundo ali já respondeu no fórum, né? Eu li a resposta de todo mundo, tá? Eu acho que isso é um entendimento de todos, todo mundo de alguma forma ou de outra já ficou bem claro na cabeça que a equipe de fiscalização tem que participar, sim, da confecção do termo de referência. Apenas o fiscal é legítimo para notificar a empresa. Não, outro servidor não, Magno, é só fiscal, tá? Ou fiscal ou gestor, mas tem que ser alguém que é da equipe de fiscalização designada por portaria, tá? É por isso que tem a portaria, é por isso que a gente apresenta a equipe de fiscalização. É a mesma coisa que alguém da empresa que não é o preposto vir reclamar alguma coisa para a gente. E essa comunicação é feita de fiscal, de equipe de fiscalização para preposto. Sempre esses dois têm que estar envolvidos, tá? ARP para entrega de materiais. Agora você me pegou. Eu vou dar uma pesquisada e eu respondo ali no fórum, tá? Nem sempre a RP tem designado alguém para receber esse material, né? Esse que é o problema. Na prática, por exemplo, nem sempre tem. Então, eu vou dar uma pesquisada, eu deixo ali no fórum, tá? Não sei como é que funciona nesse caso se não tem ninguém designado. O ideal seria que tivesse, né? E essa pessoa que fizesse a comunicação. Mas eu vou dar uma pesquisada e eu coloco ali, tá? Sempre dei uma olhada no fórum, tá, gente? Que às vezes ninguém teve dúvida, mas eu coloquei alguma coisa, algum esclarecimento que foi levantado na aula, tá? Aqui a gente tem o trecho da Iene, né? Que fala sobre a fiscalização técnica do contrato. Eu não vou ler, mas se vocês quiserem voltar depois nos slides e darem uma lida. De novo, o ideal é que todo mundo sempre leia a IN antes de começar a fiscalizar o contrato. Com relação ao fiscal administrativo, quais são as atribuições do fiscal administrativo? Ele vai conferir. O fiscal administrativo é basicamente aquele que confere documentação, tá? O trabalho dele é olhar documento e ver se está tudo certo com os documentos. Então, ele confere a documentação do início do contrato, toda a documentação mensal, toda a documentação de final de contrato. A documentação mensal aqui, o IMR ele não confere, o IMR ele só olha para dizer para saber se teve desconto ou não, mesmo porque
não faz sentido. Ele não fiscalizou aquele contrato em loco, que nem o fiscal técnico, então não faz sentido ele se meter se o IMR foi bem aplicado ou não. Mas ele tem que dar uma olhada no IMR depois que o fiscal técnico fecha, para conferir a nota fiscal, para ver se teve desconto ou não. Então, ele também recebe, ele é a primeira pessoa que recebe a nota fiscal, confere a nota, não só o valor, se teve desconto ou não. O fiscal administrativo tem que conferir se naquele mês teve algum tipo de repactuação do contrato, para saber se o valor subiu, se o valor foi calculado corretamente da repactuação. Porque, às vezes, por exemplo, ela se dá no meio do mês, então ela vai ter um valor parcial repactuado no final do mês, aquela nota. Vai ver se teve desconto do IMR. Vai ver se teve desconto de postos faltantes. Vai ver se tem o CNPJ certinho na nota, que já aconteceu da gente receber, por exemplo, uma nota com o valor do contrato do HU, só que o CNPJ que eles colocaram era de um outro hospital, que a empresa tinha contrato também. Então, a nota veio com o nosso valor, só que no nome do outro hospital. Isso tem que ser conferido, tudo certinho, se os dados da empresa estão corretos, se os dados da contratante estão corretas. A data da nota fiscal, tá, gente? Isso é muito importante, porque sobre essa nota fiscal vai incidir alguns impostos. E se a gente deixa de pagar a nota fiscal até o dia 20 do mês subsequente à sua emissão, esses impostos incidem em multa. E a administração pública não pode pagar multa. Não tem de onde tirar recurso para pagar multa. Então, a nota fiscal ela tem que ser emitida só depois que o IMR esteja tudo certinho, que esteja fechado, para não ter esse tipo de atraso. Que vamos supor que acabou o mês, é dia 1º, e a empresa foi lá e emitiu a nota, dia 1º. Só que naquele mês o serviço não foi legal, não foi bem prestado, e teve 10% de desconto de IMR. Aí o fiscal técnico, o gestor, vai lá e manda o IMR para a empresa. Aí a empresa contesta. Aí o fiscal técnico contesta. Aí fica naquela discussão. E vai, e vem, e vai, e vem. E demora 40 dias para chegar num acordo. Mas a nota já foi emitida. E aí, quando você vai liberar aquela nota para pagamento, ela já tem o prazo de 20 dias, ou está para vencer o prazo de 20 dias da emissão da nota, 20 dias no mês subsequente da emissão da nota. E aí, na hora de pagar, vai gerar imposto. Vai gerar multa sobre o imposto. E quem que vai pagar essa multa? Então, batam na tecla que a empresa só pode emitir a nota depois que tiver ok do gestor do contrato. Não pode emitir a nota antes de todos os outros documentos de fiscalização estarem todos ok. Tá? O ideal seria que o fluxo fosse assim: a empresa manda todos os documentos também da fiscalização administrativa, confere tudo, fecha o IMR. Quando tiver tudo bem certinho, inclusive o valor, manda para a empresa um ok para eles emitirem a nota. Isso seria a última coisa. Tá? Deixa eu ver, tem bastante dúvida aqui que eu acabei perdendo. Recebimento de materiais e equipamentos, Fernanda. São materiais e equipamentos que constam no contrato de mão de obra ou materiais e equipamentos de ARP, de outro pregão, como o Magno falou? Consegue me esclarecer? Que constam no contrato. Tá. O ideal no contrato de higienização, a Fernanda lá do HU, né? Ali da hotelaria. Tá. Esse contrato, na realidade, eu precisava dar uma olhadinha nele exatamente como é. Mas o ideal seria que a empresa entregasse a nota também de todos os materiais que eles compraram. Só para o pessoal entender o contexto, no HU, como eu já falei, a gente tem um contrato de higienização, que é um contrato por mão de obra, que
que a empresa tem que fornecer os equipamentos e os itens, os insumos, né? O detergente, o álcool, enfim. O ideal seria que a empresa mandasse a nota junto com a nota dos equipamentos que eles compraram, junto com a nota fiscal, e a conferência de equipamento e insumo tem que ser em loco por amostragem mesmo, tá? É um contrato muito grande, você não vai conferir toda vez que chegar, porque a gente não tem pessoal para isso, o pessoal ficaria fazendo só isso da vida, né? Mas você pode conferir por amostragem, tá? Um dia que vai receber equipamento, que vai receber insumo, você pega e vai lá fazer a conferência. E tem que exigir da empresa a nota que eles estão comprando todo aquele material que está no contrato, tá? Todo mês. Para eles comprovarem que pelo menos eles compraram aquele material que está no contrato. É o mínimo. Outro jeito de você conferir é fazer ronda pelo hospital e ver se está faltando insumo. Se está faltando álcool gel, se está faltando papel higiênico, papel toalha. Mas nesse caso, como é um contrato muito grande que envolve muita coisa, a conferência tem que ser por amostragem mesmo, tá? Quem faz o desconto no IMR sobre as faltas? O fiscal técnico ou o fiscal administrativo? Pois é. Nesse caso, o ideal seria que o fiscal técnico indicasse para o fiscal administrativo quantas faltas que teve. Aí eu fiquei confusa com relação ao seguinte: é o desconto do IMR ou o desconto dos postos faltantes? O desconto dos postos faltantes pode ser o fiscal administrativo, mas a informação tem que chegar para ele, tá? Faltaram tantos postos. Aí você manda para o fiscal administrativo. Esse mês faltaram 10 postos de agente de limpeza. Ele que vai fazer o cálculo, quanto custa aquele posto por mês e quanto que ele vai descontar da nota. Isso ele pode fazer. Tá? Mas a informação tem que chegar para ele, que ele é um fiscal administrativo, ele não sai da mesa dele, teoricamente, então ele tem que ter um jeito de receber essa informação. Tá? Ficou claro, né? Desconto do IMR é sempre o fiscal técnico que faz. Sou fiscal técnica de manutenção de equipamento, que eu recebo as notas fiscais. Eles estão desde março sem mandar a nota fiscal. Já formalizei por e-mail a solicitação atraso, anexei a cobrança no processo SEI. Já aconteceu comigo também, da empresa simplesmente não mandar a nota fiscal. Não sei o que acontece com essas empresas, que eles não querem receber. Mas acontece, tá? É isso mesmo, formaliza por e-mail a solicitação, avisa do atraso, vai formalizando, pede para eles darem um recebido do e-mail, que eles estão cientes, e vai colocando no processo. Quando eles finalmente emitirem essa nota fiscal, enviarem essa nota fiscal, o que você vai cobrar da empresa é que a nota fiscal seja emitida com uma data recente. Tá? Eles não vão poder te mandar uma nota fiscal emitida em março, relativa aos serviços de março. A nota fiscal tem que chegar para a gente numa data recente. Tá? Ali no HU, a gente dá 5 dias úteis para a empresa mandar a nota fiscal depois da emissão. Isso é formalizado. Se vocês forem colocar um prazo para a empresa, tem que deixar formalizado também. Tá? É o ideal, colocar um prazo para a empresa. A empresa, vocês têm 5 dias úteis para mandar a nota depois da emissão. Eu não vou aceitar nota que tenha mais de 5 dias úteis da emissão. Tá? De março, então, nem se fala. Não tem como aceitar. Quando eles resolverem, eles vão ter que emitir uma nota recente para esse serviço, né, que foi prestado em março. Tá? Quando o contrato não tem fiscal administrativo, o gestor confere as notas fiscais, tá, Thiago? Aí é o gestor que faz a conferência dos documentos. Uma nota para cada mês, tá, Cibele? Não é o ideal que eles juntem 3, 4 meses e emitam uma nota só. Tem que ser uma nota para cada mês para configurar que é o serviço prestado daquele mês. Nem que eles emitam todas as notas no mesmo dia. Tem que ser uma nota a cada mês de serviço. Onde eu estava? Fiscal administrativo. Outra função do fiscal administrativo é analisar a planilha de custos para início do contrato e para fins de repactuação. Tá?
A repactuação, cada órgão tem as suas rotinas, quem que faz, quem deixa de fazer, tem lugar que é contabilidade, tem lugar que é o fiscal administrativo, mas a conferência da planilha de custos é atribuição do fiscal administrativo, tá? No início do contrato, é depois que a licitação já está finalizada, tá? Já teve a fase de licitação, já teve a aceitação da proposta, aquela planilha já foi analisada pelo pregoeiro ou a pessoa que for designada para analisar a planilha no pregão, e já foi firmado o contrato, aí vem a planilha de custos para o fiscal analisar. Solicita e confere a documentação por amostragem, isso a gente vai falar mais para frente. Pode participar também das reuniões com a empresa, tá? Toda a equipe de fiscalização pode participar. Realiza o recebimento provisório do objeto mensalmente através do relatório. Mesma coisa, todos os fiscais da equipe de fiscalização vão fazer um relatório mensal, realizando o recebimento provisório, né? Configurando o recebimento provisório. Gente, vocês querem fazer um intervalinho? 5 minutos para tomar um café? Ou vamos tocar? Intervalo? Beleza, 5 minutinhos, tá bom? Combinado? Porque o assunto é bem extenso, senão a gente não vai dar conta, tá? Tá bom, obrigada, Brenda. 9h05 a gente retorna, então. Eu vou parar a gravação. Vocês, por favor, me lembrem de retomar a gravação quando a gente retornar do intervalo, tá? Gente, retornamos. Lembrei de voltar a gravação. Vamos continuar com o assunto aqui. Todo mundo de café tomado? Todo mundo acordou? Foi tomar café aqui em casa, tinha acabado. Tem que tomar mais tarde lá para cá. Enfim, vamos aqui continuar o assunto, né? Com relação aos documentos que o fiscal administrativo tem que conferir, tá? No início do contrato, ele vai ter que receber da empresa uma relação com todos os empregados, contendo o nome completo de cada um, o cargo ou a função, o horário daquele posto de trabalho, número da carteira de identidade, inscrição no CPF, número do CPF, tá? A carteira de trabalho e previdência social de todos esses empregados, devidamente assinada. Hoje em dia, a carteira de trabalho física não existe mais. São poucas as modalidades de empresa que ainda estão usando a carteira de trabalho física. É tudo online. Então, isso facilita para o fiscal, tá? E para a empresa também, que não precisa mais ficar escaneando todas as carteiras de trabalho para mandar para o fiscal. Todos os exames médicos admissionais do funcionário, o programa de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico de saúde ocupacional da empresa, tá? Esses 2 documentos são inerentes da empresa, não é por funcionário. E a declaração da responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. Isso é uma declaração, normalmente no próprio edital de licitação já tem um modelinho ali, que a empresa só preenche, assina e manda para o fiscal do contrato, tá? A empresa tem normalmente 30 dias para entregar todos esses documentos. E conforme o contrato é assinado, eles vão recrutando os funcionários, assinando a carteira de trabalho, mandando fazer os exames médicos, enfim. Então, normalmente, a gente dá um prazo de 30 dias para a empresa mandar esses documentos. A relação dos empregados, o ideal seria que eles mandassem antes do início do contrato, tá? Como o contrato ali sempre é firmado uns dias antes do início da vigência, o ideal, não é o que acontece, é que até o início do contrato eles já tenham pelo menos o nome de todos os funcionários que vão trabalhar. Às vezes a carteira de trabalho não deu tempo de assinar todas ainda, não deu tempo de todos fazerem o exame admissional, mas pelo menos o nome com os dados do funcionário, o ideal é que a empresa mande
antes do início do contrato, tá? No decorrer do contrato, mensalmente, relativo ao mês anterior, que é o que o fiscal administrativo vai cobrar. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais da dívida ativa da União, a CND. Certidões de regularidade da Fazenda estadual ou distrital, né, no caso do Distrito Federal, e municipal do domicílio de sede do contratado, tá? Aí, se o contrato é na UFSC, é de Florianópolis ou de Araranguá, que seja, mas a empresa é lá do interior da Bahia, a certidão de regularidade da Fazenda Municipal vai ser do município de sede da empresa, lá do interior da Bahia, tá? E a estadual, a mesma coisa, vai ser do estado da Bahia, não de Santa Catarina. Certidão de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos trabalhistas, cópia do contra-cheque de todos os empregados e cópia dos comprovantes de pagamento, cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação de serviço por funcionário, registro de ponto de todos os funcionários, seja ele digital ou seja manual, tá? Na aula passada, alguém me perguntou essa questão do ponto, eu coloquei ali no fórum, não sei se vocês viram, relativo ao ponto, quantos funcionários tem que ter, que é obrigatório ponto digital, tá ali. São 20 funcionários, tá? Não, ou 10. Já não lembro mais, mas eu coloquei ali no fórum. Onde que a gente estava no ponto? Comprovante de entrega de benefícios suplementares, vale transporte, vale alimentação, o que a CCT determinar. As certidões podem ser substituídas pelo SICAF, sim, Mônica. A SICAF pode substituir essas certidões do início ali da nossa lista, né? Já é o suficiente, aí ela não precisa mandar todas. Ali no HU, a gente pede que a empresa mande as certidões e na hora do pagamento o pessoal do financeiro dá uma olhada no sistema do SICAF se está tudo ok. Tá? Eles nem conferem as certidões, é só o fiscal que confere mesmo. Retenção da CEFIP, que é o recolhimento da FGTS. Guia do recolhimento e o pagamento da DARF, tá? Com o comprovante de pagamento. Analítico do GPS, que é o INSS, com o comprovante de recolhimento e pagamento, do FGTS também. E quando o contrato demandar algum outro documento, tá? Vai que é um contrato que precisa ter, por exemplo, no contrato de vigilância, a empresa precisa ter o certificado lá que ela é registrada no Ministério da Defesa, tal. Isso você pode passar para o fiscal administrativo conferir também, tá? A documentação a ser analisada é relativa ao mês anterior da competência. Assim, com relação às certidões, a gente solicita que elas estejam vigentes na data que a empresa manda, tá? Então, agora, no início de julho, por exemplo, se a empresa mandou os documentos no dia 5 de julho, as certidões têm que estar vigentes 5 de julho. Se ela vencer 6 de julho, tudo bem, porque a empresa mandou dia 5, mas elas têm que estar vigentes na data que a empresa mandou. Com relação os documentos de FGTS, INSS, pagamento das DARFs, esse tipo de coisa, do mês anterior, tá? Com relação ao pagamento dos funcionários, às vezes a empresa demora um pouco mais para fechar a folha de pagamento. Eles têm até o 5º dia útil para fechar a folha de pagamento. Então, às vezes, se eles mandam a documentação muito cedo, eles não fecharam a folha daquele mês ainda. Então, eu já vi casos
que a empresa solicita para a equipe de fiscalização que os documentos sejam relativos a 2 meses antes, não no mês de prestação de serviço. Então, se a gente está em julho, eles mandariam os documentos relativos aos pagamentos dos funcionários de maio, tá? A equipe de fiscalização pode abrir essa exceção, desde que tome cuidado para não se perder, tá? Porque vai ter documento relativo a maio, vai ter documento relativo a junho, vai ter documento relativo a julho. Então, se for abrir essa exceção para a empresa, tem que tomar cuidado na hora da conferência dos documentos. Tá bom? Acho que ficou claro, Sibeli. A Flávia está falando que está suspeitando na alteração da folha ponto. Isso acontece e é um saco. Flávia, a folha ponto é assinada ou é digital? É digital. O que vocês podem fazer? Fiscalização em loco por amostragem. Tá? Pega os dias de trabalho ali, vai nos setores, pega um dia por semana, vamos supor, vai nos setores, vê se está todo mundo trabalhando. Se faltou gente, deixa isso anotado e depois confere no ponto, tá? Isso é bem difícil de pegar, tá? Já aconteceu com a gente também, da gente estar suspeitando que a empresa estava alterando o ponto dos funcionários. Realmente estava. Depois eles falaram que era um problema de sistema, que o sistema alterava sozinho, mas era questão do horário, não era de presença e ausência. A questão da presença, ou, por exemplo, o funcionário saía às 8h15, entrava às 8h15, chegou um pouquinho atrasado, o ponto ajustava para a entrada às 8h. A questão da presença tem que fiscalizar em loco mesmo. Tem que ver ali se você consegue pegar o dia que um funcionário faltou e que depois chegou a folha ponto escrito que ele estava ali. Tá? Uma outra opção, que a gente já recorreu também, eu não sei se o setor que você trabalha tem câmeras, você pode comprovar através das câmeras que o funcionário não estava trabalhando. Tá? Que o funcionário não chegou, não bateu ponto naquele dia. Depende. Depende assim, se você comprovou que a pessoa não estava trabalhando, naquele dia você foi naquele posto de serviço, não tinha ninguém lá, você foi 2, 3 vezes, nenhuma das vezes não tinha ninguém lá, aí você vai escrever um e-mail para a empresa falando, olha, em tal dia, tal data, eu fui em tal horário no posto e o posto estava vazio. Aí não vai ter como a empresa contestar, tá? Mas você tem que deixar tudo formalizado no dia que você foi. Tá bom? O que eu falei, é difícil mesmo de você comprovar. Por isso que tem que ser uma coisa bem objetiva, assim, bem específica. Aconteceu tal dia, eu fui no posto no tal horário, e não tinha ninguém no posto, tá? Se você foi uma vez só, eles podem alegar, a pessoa foi no banheiro. 15 minutos depois ela voltou. Então, tem que ser em loco mesmo. Não tem muito outro jeito de provar. Ou através das câmeras, né? Como eu falei, se tiver câmeras no lugar que a pessoa trabalha, você pode analisar as câmeras e ver se a pessoa estava ou não. Ali no HU a gente tem câmera em cima do corredor dos pontos. Todos os pontos ficam no mesmo corredor, tanto de servidor quanto nos pontos de terceirizados. Então, você pode analisar ali o corredor dos pontos para ver se naquele dia o funcionário passou para bater ponto. Aí já é o suficiente, não precisa nem ir lá na mesa dele em loco. Viu a câmera do dia, o funcionário não passou lá nenhum horário para bater ponto, aí não tem nem que a empresa alegar, né? Deixa eu ver o que a Sibeli está falando aqui. Eu analiso a documentação da mesma competência da prestação de serviço, com exceção da DARF, que tem vencimento dia 20. Para mim, não faz sentido analisar uma folha de ponto 2 meses atrás e explicar faltas naquela competência da prestação de serviço. Realmente, Sibeli, se você for
analisar de 2 meses atrás, tem que tomar muito cuidado, tá? Para não se confundir. Você pode aplicar, sim, a falta de 2 meses atrás, não tem problema. Só que você tem que tomar cuidado para não se confundir, para não deixar passar. Assim, pode se abrir exceção, não tem nada que não diga que não possa. Mas eu acho que fica bem mais complicada a fiscalização. O ideal é você fazer do mês de prestação de serviço anterior mesmo. A gente está em julho, fazer sempre da de junho. Nem que a empresa demore um pouquinho para mandar os documentos, tá? Se ela fecha a folha a folha de pagamento até o 5º dia útil, ela pode mandar os documentos a partir desse dia, não tem problema. A gente tem todo o mês corrente, os 30 dias do mês, para fazer a conferência dos documentos, fechar o IMR e a empresa enviar a nota. Isso não precisa ser feito necessariamente nos primeiros dias do mês. Pode fazer, terminar tudo no dia 15, no dia 20, até, não tem problema. A única coisa que tem que cuidar é da data da emissão da nota, como eu já falei, que não pode ultrapassar o dia 20 do mês subsequente. Se a nota foi emitida em junho, ela tem que ser paga até dia 20 de julho. Respondido, Sibeli. Tá certo. Então tá. Quais são os documentos que o fiscal administrativo tem que analisar por amostragem? O que significa por amostragem? Que pelo menos uma vez por ano ele tem que pedir todos esses documentos de todos os contratos que ele fiscaliza, tá? Extrato da conta do INSS, do FGTS dos funcionários. Isso é um pouquinho complicado, porque o FGTS, o funcionário que tem que ir pessoalmente na caixa para gerar o extrato. A empresa não consegue gerar o extrato do FGTS daquela conta pessoal. Então, às vezes, a gente acaba abrindo uma exceção aí e ficando só com aquele comprovante de depósito do FGTS que a empresa manda. Porque eles alegam que é muito complicado, a pessoa tem que sair no horário de expediente bancário, ir lá na caixa só para gerar o extrato, né? Se a pessoa tem conta na caixa, ela consegue gerar pelo aplicativo, mas aí também é uma exceção da exceção, né? Primeiro a pessoa tem que ter conta na caixa, depois ela tem que ter o aplicativo, depois ela tem que saber mexer no aplicativo. Então, assim, pede. Pelas dúvidas, pede. E deixa ver o que a empresa argumenta. Se ela conseguiu o extrato dos funcionários do FGTS, melhor. Ótimo, perfeito. Se ela argumentar que está difícil pela questão bancária, blá, 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 aí a gente acaba ficando só com aquele extrato de pagamento mesmo, né? O comprovante de pagamento do FGTS. Qual que é o perigo de ficar só com o comprovante do pagamento do FGTS? O comprovante, ele não é por pessoa, ele não vem assim por funcionário, pagamos X para esse funcionário, Y para esse funcionário. Ele é da empresa, é um compilado total. Então, às vezes, a empresa quer fraudar, ela pode, por exemplo, pagar o FGTS só da metade dos funcionários. E a empresa não vai tendo só o seu contrato. Ela tem vários contratos. Tem empresa que tem 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil funcionários. Então, você não vai ter como ter certeza que os seus funcionários estão recebendo o FGTS. Tá? Se você está desconfiado de alguma fraude, o que dá para fazer? Perguntar. Chega para o funcionário que você tem mais intimidade, que você trabalha ali no dia a dia, e pergunta se está tudo certinho, só para ter certeza, tá? Se a empresa realmente não conseguiu te mandar o extrato individualizado dos funcionários e você está desconfiado que aquele comprovante de pagamento que ela está mandando não condiz com o tamanho da empresa, e aí você pode fazer essa investigação, dar uma perguntada para os funcionários. Aquele comprovante de recolhimento que aparece no CEFIP por funcionário não é suficiente nesse caso de extrato do FGTS? Não é porque não necessariamente ele pagou aquele comprovante, Sibeli. Ele vem realmente discriminado por funcionário, né? Mas existe uma forma da empresa querer fazer fraude, tá?
Assim, gente, a gente é responsável subsidiariamente, tá? Quem é o responsável mesmo é a empresa. Se você tem ali comprovado que você cobrou, que a empresa mandou, que você conferiu, e a empresa está indo atrás de fazer uma fraude e está, inclusive, te lubridiando, está enganando o fiscal do contrato, vai ser muito, muito, muito difícil você ser responsabilizado por isso. Tá? A responsabilidade é da empresa. Se a gente está pedindo comprovação e a empresa está enganando, além de enganar o funcionário, está enganando a gente não vai ser responsabilizado por isso, tá? Então, pede, e se a empresa mandar, melhor. Então, mas essa conferência, como nós conferimos se foi recolhido o valor correto? Né, a gente não vai ter uma parte do curso exemplificando isso, tá, Cibele? O que eu posso fazer, eu vou tentar para a próxima aula pegar a folha da. Tudo bem, sem problema. Pegar a folha da Cefip, trazer para mostrar para vocês, e trazer esses documentos que são um pouco mais complicados e passar aqui nos slides, pode ser? Tá, mas vamos ver se dá tempo, tá? Se não der tempo, eu coloco na biblioteca e faço ali no fórum uma breve explicação para vocês lerem isso à parte. Tá? Quando a empresa faz uma compensação do PERJ-COMP, vai ver, não, o curso é mais geral, tá, Rafael? A gente não vai se ater tanto assim na fiscalização, a fiscalização administrativa, tá? Vamos ver se essa parte a gente consegue abordar um pouquinho no final da aula que vem. Nem se ultrapassar um pouquinho o tempo, a gente ficar até as 10h30, tá? Muitos controles que constam como atribuição do fiscal administrativo estão sendo realizados pelo fiscal técnico no nosso contrato. Pois é, Fernanda, não deveria, né? Principalmente aí no HU, que a gente tem uma unidade só para fiscalização administrativa do contrato. É questão de sentar e conversar, tá? Mas esse tipo de documento, quem tem que fiscalizar, quem tem que conferir é a parte da unidade de fiscalização administrativa. Tá? Onde que a gente estava aqui? Ah, sim, os documentos por amostragem. Comprovante de entrega de uniformes e equipamentos EPIs. Pois é, essa parte eu prefiro ficar com o fiscal técnico do que com o administrativo. Porque é ele que vai ali, em loco, conferir se o uniforme está sendo usado, se o equipamento está sendo usado, se o EPI está sendo usado. Tá? PLN, tá? Que é o fiscal administrativo que deveria conferir. O fiscal vai conferir só o comprovante de entrega. Ele não vai, só aquela folhinha que a empresa manda falando que entregou todos os uniformes nesse semestre ou nesse mês. Mas eu prefiro que fique essa parte com o fiscal técnico, porque justamente ele pode fiscalizar em loco o uso desses uniformes, tá? Comprovante de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. No caso de um vigilante, que precisa da reciclagem do curso de vigilância. No caso dos motoristas do HU, que eles têm que ter um treinamento de veículos de emergência, né? Ou qualquer outro específico que exija ou pela lei ou pelo termo de referência. Atestado de exame de saúde periódico, todo mundo tem que fazer uma vez por ano. Os registros na carteira de trabalho, você teve registro de férias, quando tem aumento de salário pela CCT, você teve registro. O PPRA e o PCMSO,
tem que ser atualizados todo ano também. Então, pode pedir a atualização para a empresa. E no final do contrato, o fiscal administrativo tem que conferir os termos de rescisão do contrato de trabalho dos empregados, quando exigível pelo sindicato da categoria, eles têm que ser homologados no sindicato. Hoje em dia não é mais obrigatório, tá? Antes da reforma trabalhista, todo mundo que ficasse mais de um ano na empresa tinha que necessariamente passar pelo sindicato da categoria na rescisão do contrato. Hoje em dia não precisa mais, só se o sindicato exigir, se tiver na CCT do sindicato. Quando termina o contrato, a empresa tem a opção de continuar com aquele funcionário. Ela não precisa necessariamente demiti-lo. Às vezes eles têm um outro contrato parecido e aproveitam o funcionário e só mudam ele de lotação. Aí eles têm que mandar a cópia da carteira de trabalho dizendo que esse funcionário continua contratado. Tá? O termo de rescisão, então, aqui é quando aplicável. Quando eles demitirem os funcionários. Outra coisa, o fiscal administrativo, a equipe de gestão de contrato, não pode obrigar a empresa a demitir o funcionário para que ele seja absorvido pela nova empresa, pela empresa que esteja entrando, tá? Tem muita empresa que faz isso, até eu considero um pouco de falta de ética, mas a gente não tem muita ingerência sobre isso. Acaba o contrato, está entrando uma empresa nova naquele contrato, eles não demitem a equipe de trabalho, realocam todo mundo em outro contrato, forçando que a pessoa que queira ficar naquele posto, ela peça demissão, para ela ser absorvida pela empresa nova. Como eu falei, infelizmente a gente não tem muita ingerência sobre isso. O funcionário é da empresa, o funcionário não é nosso, não é do HU, não é da UFSC. Então, se a empresa tiver onde reaproveitar aquele funcionário, quiser reaproveitar aquele funcionário para não mandar ele embora, para não demiti-lo, ela pode fazer isso, tá? E aí, se a empresa que está chegando nova quiser manter aquela equipe, a pessoa que tem que se demitir para poder ser contratada pela empresa nova, tá? Normalmente não acontece, normalmente a empresa demite todo mundo mesmo, mas eu já vi acontecer, mais de uma vez. O guia de recolhimento da contribuição previdenciária do FGTS referente às rescisões contratuais, no caso de haver rescisão, extrato dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado, exame médico demissional dos empregados dispensados, e caso o funcionário mantenha vínculo trabalhista com a empresa, deverá ser apresentada a comprovação via carteira de trabalho. Tá? Acabei de falar que a empresa não é obrigada a demitir o funcionário. Ela pode manter o funcionário no quadro. Eu sei que para quem é fiscal administrativo talvez tenha ficado algumas dúvidas, principalmente com relação aos documentos. Vamos combinar assim, então. Na aula que vem, se sobrar um tempinho, a gente faz isso no final da aula. Se não sobrar, a gente só troca uma ideia rapidinho e eu coloco os documentos ali no ambiente do Moodle, tá? Com uma explicação breve. Um contrato com muitos postos, que tem 2 postos aqui. A documentação pode ser conferida por amostragem? 12 postos não é muito, tá, Cibele? Eu acho que 200 postos é muito. Mas pode sim. Então, 12 postos eu acho que você consegue conferir todos. Não leva tanto trabalho assim. Mas pode. Se o fiscal não tem condições, ali não. Gente, eu vou tirar meu fone de ouvido, porque só eu que estou falando. Ele está caindo, está incomodando. Se alguém por acaso for abrir o microfone e falar, me avisa, tá? Para eu poder ouvir vocês. A Fernanda está falando. Lá no HU são 110 o da limpeza, né? Mas vai depender muito do fiscal, o que o fiscal faz. Ali no HU a gente tem uma equipe para fazer a fiscalização administrativa do contrato, mas a gente sabe que isso não acontece em todos os lugares, depende da sobrecarga do fiscal. Às vezes o fiscal trabalha com outra coisa e fiscaliza aquele contrato. Então, pode conferir por amostragem, sim.
desde que você garanta que no período de 1 ano você conferiu de todo mundo, tá? Cuidado, atravessar a rua. Vem por aí, Michela. Tem que garantir que no período de 1 ano você conferiu de todo mundo, tá? Conferiu tudo de todo mundo. E a IN é bem clara com relação a esse 1 ano, tá? Assim, gente, normalmente, vale transporte, vale alimentação, erro no salário, essas coisas vão chegar para vocês, tá? Alguém vai dar um jeito de te falar que eles não estão recebendo. Os próprios funcionários, eles começam a ficar incomodados quando eles não estão recebendo, e eles vão dar um jeito de informar o fiscal, o gestor do contrato, tá? Claro que tem que conferir. Claro que às vezes a pessoa é desligada, não repara, acha que é assim mesmo, mas normalmente esse tipo de informação chega para a gente, tá? Quando a empresa não atrasou o vale transporte, atrasa o vale alimentação, alguma coisa nesse sentido. A Sibeli está falando que confere todos os contratos e ainda faz o controle financeiro do campus. Pois é, né? Nem todo mundo é só o fiscal de contrato, muito pelo contrário. A maioria das pessoas tem outras atribuições além de ser fiscal de contrato. Então, faça por amostragem, se você não estiver conseguindo fazer o de todos, mas tenha certeza que você está fazendo pelo menos uma vez por ano de todos os funcionários, tá? E o gestor do contrato, o que ele faz? Ele coordena e comanda o processo de execução contratual, recebe os relatórios dos fiscais técnicos e administrativos, emite o relatório final e envia à empresa, tá? O IMR final, principalmente quando tem mais de um fiscal técnico, é sempre o gestor que manda para a empresa. Recebe e julga a defesa da empresa no caso de desconto de IMR ou sanções. Convoca reuniões com a empresa e com o preposto, tá? Se o fiscal técnico quiser fazer uma reunião com a empresa, convoque e peça para o gestor de contrato convocar a reunião e que ele participe também da reunião, tá? E normalmente quem faz a ata da reunião é o gestor do contrato também. Realiza o recebimento definitivo. O recebimento definitivo pela IN, ele é configurado pela testa da nota, tá? Atestou a nota, mandou para pagamento, isso é o recebimento definitivo. Medir questões entre os fiscais e a empresa. Quando o fiscal não está dando conta de conversar com o preposto da empresa diretamente, ele interfere. Emite o atestado de capacidade técnica. Quando a empresa solicita que a gente emita, é o gestor do contrato que tem que fazer o atestado de capacidade técnica, porque é ele que está sabendo se a empresa está prestando o serviço adequadamente. Como eu já falei na aula passada, a gente não é obrigado a emitir o atestado de capacidade técnica se a gente acha que a empresa não está prestando o serviço adequado, tá? Gerencia e controla o saldo de empenho. Aqui também tem uma subjetividade nessa função, porque nem todos os setores quem faz isso é o gestor do contrato, nem todos os órgãos, apesar de estar na IN, tá? O saldo de empenho pode ser o financeiro que gerencie, pode ser que o setor de contratos gerencie, mas se eles quiserem passar essa responsabilidade para o gestor de contrato, ele tem que aceitar. Notifica a empresa, no caso de fazer a notificação, emite os relatórios relatório para fins de prorrogação de contrato. Não é que ele vai fazer a prorrogação de contrato. O setor de contratos está prorrogando o contrato, com uma antecedência pertinente, ele vai consultar o gestor do contrato. Gestor, como é que está aí? Está tudo certinho? Está gostando dos serviços? Podemos prorrogar? Aí o gestor fala, sim, contratos, podemos prorrogar. Essa empresa está bem legal, bem bacana, está prestando serviço direito. Ou então, não, contratos, não vamos prorrogar. A empresa não está legal, já estou preparando um novo termo de referência, a gente vai listar de novo. Ou, outra opção, ai meu Deus, o serviço está uma porcaria, só que eu não comecei a preparar outro termo de referência, eu não vou ter condições de fazer isso nos próximos 3 meses. Vamos prorrogar por 90 dias. Vamos prorrogar por 180 dias. Não tem problema, tá, gente? Não precisa prorrogar necessariamente por 12 meses. Você pode prorrogar por um período menor,
se os serviços não estão legais ou se você tem que mudar alguma coisa no serviço. Às vezes a empresa até presta um serviço bacana, mas você tem que, por exemplo, aditivar. Eu tenho 20 postos no contrato, eu tenho que aditivar mais 20, isso não é permitido. Eu só posso aditivar 25%. Então, eu vou ter que fazer um contrato novo só para ter essas pessoas a mais. Aí, tudo isso o gestor vai colocar ali no relatório para fim de prorrogação contratual, tá? E falar, prorroga mais 3 meses, que é o tempo de eu fazer uma nova licitação. O plano de fiscalização no início do contrato é o gestor que faz, o relatório final de contrato também é o gestor. Ele atualiza o mapa de riscos cada vez que tem um evento novo relativo ao contrato. Ele pode fazer um despacho falando o mapa de riscos não precisa ser mudado, nós vamos ficar com esse mesmo, não tem problema. Mas tem que colocar ali que você lembrou da atualização do mapa de risco. Ele que solicita a abertura do processo administrativo, depois que a empresa já teve desconto do MR, já foi notificado, o serviço continua a mesma porcaria, vamos abrir processo administrativo. Nunca vai ser a equipe de fiscalização que vai julgar o processo administrativo, tá? Sempre vai ser designada uma outra equipe por portaria, com servidores que não tem nada a ver com o contrato, que não participam de forma alguma no contrato, porque eles têm que ser imparciais na hora de analisar, né? E a equipe de fiscalização já tem envolvimento com aquela empresa. Então, ele vai solicitar a abertura do processo administrativo, vai embasar bem ali, vai colocar todos os MRs que teve desconto, toda a comunicação com a empresa, todas as notificações, tudo certinho, e mandar para frente para ser designada uma comissão para o processo administrativo. Compõe a equipe de planejamento de licitação para um novo contrato. E eu coloquei aqui, até ficou em 2 lugares, em alguns órgãos gerencia o saldo de empenho para pagamento. Eu já falei que normalmente não é o gestor de contrato que faz isso, mas se quiserem passar essa atribuição para o gestor de contrato, ele tem que aceitar. Certo? Dúvidas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente pode falar dos fluxos, eu acho que dá tempo de terminar os fluxos, e na aula que vem a gente fica com os documentos, tá? E eu vou trazer para vocês um exemplo de MR, um exemplo de relatório final de contrato, um exemplo de cada documento daqueles relativos à fiscalização. Então, o fiscal técnico, qual que seria o fluxo dele no decorrer do contrato? Ele vai anotar e formalizar todas as ocorrências durante o mês. Como eu já falei, o fiscal técnico, ele trabalha em loco, tá? Ele tem que circular, ele não vai fiscalizar o contrato da mesa dele, tem que levantar, tem que ir nos postos. Qual a periodicidade disso? Depende do contrato. Tá? Tem contrato que vai demandar que todo dia você dê uma voltinha. Tem contrato menor que vai estar caminhando tudo bem, que você pode dar uma voltinha uma vez por semana. Então, tem gente que fiscaliza o contrato no lugar que já está trabalhando. Então, uma pessoa, por exemplo, ela trabalha, vamos supor, num centro de ensino. E tem a recepcionista que é daquele centro de ensino. Ela já trabalha ali do lado da recepcionista, ela já está em loco ali, já está vendo se a recepcionista está fazendo as coisas direitinho. Teve uma ocorrência, anota, formaliza, tá? O mais objetivo possível. Quanto mais objetivo você for, menor margem para interpretação, menor margem para argumentação a empresa vai ter. A outra amiga, não lembro quem foi do Biotério que deu o exemplo, fulano está chegando atrasado. Hoje, no dia de hoje, 19/7, o fulano devia entrar às 8, entrou às 8h30. Naquele momento, no primeiro momento que eu estiver na frente do computador, eu vou sentar e vou escrever um e-mail para o preposto da empresa. Hoje, fulana, hoje, 19/7, a fulana lotada no posto tal chegou às 8h30.
tá? Às vezes, a ocorrência não é passível de desconto. Não é alguma coisa que eu vou descontar do MR. Só que é um fluxo que a gente mudou, alguma coisa que você está pedindo para a empresa diferente, mas que você ali na frente vai ter que cobrar que aquilo está funcionando. Então, anota igual, tá? Mesmo que você não vá gerar um desconto aquilo, tem que deixar anotado, tem que deixar formalizado para você poder cobrar da empresa. Teles, quer falar alguma coisa? Sim, Juliana, está me ouvindo? Tô sim. Tá, eu vou falar porque é um pouquinho extenso que eu tenho para dizer. Um questionamento, né? Se o fiscal setorial, tá, o setorial, ele fizer uma avaliação no IMR, mas em nenhum momento ele comunicou o fato que veio a avaliar de forma ah, baixa, né? Mas ele não comunicou o fiscal técnico, muito menos ao gestor, né? É, o fiscal técnico ou o fiscal gestor, eles podem interceder nessa avaliação do IMR? Pode sim. O que eu faço nesses casos, Teles? Eu deixo registrado no relatório final do IMR para a empresa, só que eu não efetuo o desconto. Tá? No meu entender, para você efetuar o desconto, a IN é bem clara que você tem que usar critérios claros e objetivos. Se você falar para a empresa, o serviço não está sendo bem prestado, e ponto, a empresa, para começar, ela não tem nem onde começar a melhorar. Ela nem vai saber onde começar a melhorar. Então, você tem que ter exatamente ali o que está acontecendo para o serviço não estar sendo bem prestado. Olha, funcionário está chegando atrasado, fulana era para chegar às 8, chegou às 8h30 tal dia, 8h40 tal dia, 8h20 tal dia. O funcionário era para estar fazendo ronda toda semana por ali, a gente não recebeu nenhum registro de ronda, ou recebemos um registro de ronda nesse período, só que pelo TR ele deveria estar fazendo ronda todos os dias. Então a gente eu anoto, quando não está bem claro o objetivo, eu anoto, eu aviso a empresa que está acontecendo aquilo, mas eu não efetuo o desconto. E aí eu oriento o fiscal que ele tem que ser mais objetivo na hora de fechar o IMR para a gente poder justamente cobrar esse desconto. Uma situação foi dessa forma, o fiscal setorial aplicou a IMR, né, por uma nota baixa, foi encaminhado para o administrativo mandou o desconto, né, e a empresa depois me questionou, né, Uhum. me questionou, sim, mas em nenhum momento nós fomos comunicados que isso tinha ocorrendo, quer dizer, já foi aplicado o desconto Pois direto. é, pois é. A IN é bem clara com relação a isso, que tem que estar em critérios claros e objetivos, tá? Tem que ser mensurável de forma clara e objetiva. Tem até um dos slides ali da aula passada, não vou procurar agora para não bagunçar tudo aqui, senão não consigo voltar. Mas que tem que estar claro, sim. Então, eu acho que a reclamação da empresa nesse caso é pertinente, tá? É pertinente. É muito difícil você aplicar um desconto sem dizer exatamente o que aconteceu, que hora que aconteceu, quem que estava envolvido no acontecimento. Entendo. Tá? Perfeito, obrigado. E o gestor pode receber a reclamação do fiscal, o fiscal orientando o desconto, o gestor pode não aplicar, tá? Não tem problema. Ok. E assim, Teles, deixa tudo documentado, tá? Sim. Recebemos essa reclamação do fiscal, não estou aplicando desconto por causa disso, disso, disso. E aí orienta o fiscal a se expressar melhor nos próximos IMRs para poder descontar, né? Que se o fiscal está reclamando é que a empresa não está prestando serviço direito. Ok. Tá Obrigado pelo bom? esclarecimento. Imagina. Não, Fernando, o servidor não pode se recusar a ser fiscal, tá? O que ele pode é solicitar a substituição desde que ele tenha um vazamento claro ali, falando que ou ele não tem condições, ou ele é suspeito por algum motivo, tem algum envolvimento com a empresa. Simplesmente se recusar a ser fiscal não pode. Tá? Gente, só um segundinho aqui.
Gente, eu vou pedir 2 segundinhos para vocês, tá? Tem uma questão aqui em casa, já vem. Problemas do teletrabalho, né? Tinha entrega aqui na minha casa e o cachorro estava latindo que nem um louco. Já foi resolvido, peço desculpas. O servidor designado para ser fiscal pode alegar falta de tempo, se for verdade, e solicitar a substituição. Magno, poder pode. Se vão te atender ou não, não sei. Que eles podem alegar também que está todo mundo com falta de tempo. Aí você pode solicitar, né? Você não está se recusando a ser fiscal, você está solicitando que se pense, né? Isso a IN5 prevê, que você é sobrecarga de trabalho, né? Você pode alegar sobrecarga de trabalho. E aí cabe a administração falar assim, a gente troca, ou falar não, não vai rolar, tá todo mundo sobrecarregado, a gente está sem funcionário, vai ser você mesmo, tá? Mas tentar pode, pode solicitar. Então, vamos lá. O fluxo de fiscalização do fiscal técnico. Anota e formaliza todas as ocorrências do mês. No final do mês, o ideal, nem todo mundo faz, eu, por exemplo, não faço, deveria, é que você fosse construindo o relatório ao longo do mês. Teve ocorrência, já abre a planilha, já joga ali no relatório. E no final do mês, você só faz um apanhado geral ali, vê se teve desconto ou não, tá? O importante é que você deixe todas as ocorrências formalizadas durante o mês para poder passar tudo isso para o relatório no final do mês, tá? Eu falei aqui envia para a empresa, mas não envia para a empresa, envia para o gestor do contrato, o gestor do contrato envia para a empresa, tá? Se teve descontos, tem que esperar a defesa da empresa, tá? A empresa pode alegar tal coisa, ou pode, por exemplo, no caso que o Teles falou, pô, vocês estão me descontando aqui de uma coisa que eu nunca fui notificada, eu nem sabia o que estava acontecendo, uma coisa totalmente subjetiva, simplesmente falando, o vigilante foi mal educado? Qual vigilante foi mal educado? Quando que ele foi mal educado? Com quem que ele foi mal educado, sabe? Eu não posso simplesmente dar um desconto e falar, o vigilante foi mal educado, desconto 10% do IMR. Espero a defesa da empresa. Se você for rever o IMR, emite uma versão retificada do IMR, envia o relatório para o fiscal administrativo. O fiscal administrativo tem que saber se teve desconto ou não para ele conferir a nota. E para o gestor do contrato. O ideal seria que o gestor do contrato fizesse essa negociação com a empresa, tá? Principalmente se tem mais de um fiscal. E realiza o recebimento do provisório, que pode ser o ateste da nota, tá? Tem alguns órgãos que pedem para todos da equipe de fiscalização atestar a nota. O fiscal técnico atesta a nota, que é o recebimento provisório. O fiscal administrativo atesta a nota, passa esse ateste para o fiscal, para o gestor de contrato, que dá o atesto final, que é o recebimento definitivo. Isso não precisa ocorrer. Pode ser só o ateste da nota do gestor do contrato. Eu acho mais prático do que ficar passando a nota de um para o outro. Quando o fiscal técnico não atesta a nota, o recebimento provisório seria o relatório de fiscalização dele. Tá? Vamos ver o que a CBL está falando aqui. Né? A indicação de servidores deve ser considerada compatibilidade com atribuições do cargo, complexibilidade da fiscalização, quantitativo de contrato por servidor, sua capacidade para o desempenho das suas capacidades. Isso em consonância com o Magno falou. Se ele pode argumentar que ele está sobrecarregado para ele não ser fiscal de contrato. Eu falei, argumentar pode. Vamos ver o que a administração diz. Tá?
É necessária a concordância expressa da empresa para envio de pagamento com desconto? Não, Mônica, não é. A gente tenta chegar num acordo, né? Se você está muito bem embasado, se você tem tudo documentado, se você mandou todas as ocorrências para a empresa formalizadas na época que elas aconteceram, e mesmo assim a empresa não concorda com o MR, você pode aplicar o MR mesmo sem a empresa não concordar, tá? Uma coisa que pode ser feita o financeiro do HU normalmente não faz, tá? Eles optam por não fazer, mas pode ser feita sim, é legal. A empresa emitiu a nota cheia porque não concordava com o MR. Na hora de mandar para o pagamento, eles podem fazer aquele desconto relativo ao MR da nota e pagar a nota com o desconto. Entendeu? Para você não ter a concordância da empresa para fazer isso, você tem que estar tudo bem embasadinho, tá? Tem que estar tudo bem formalizado, bem embasado, todas as ocorrências, por que você está descontando de todo lugar. Não pode ser subjetivo o desconto, tá? Que aí você está bem embasado, se um dia cair numa auditoria, se a empresa, ou a empresa às vezes entra com uma ação para a administração pública, se você está bem embasado, você está amparado pela lei, tá amparado pela IN, não tem por que dar algum problema. Mas é necessário que esteja tudo bem formalizado, bem embasado. Tudo bem expresso nos ajustes do IMR também. Se eu, por exemplo, estou descontando o IMR da empresa porque os funcionários estavam sem uniforme, só que eu não tenho nenhum indicador ali relativo ao uniforme no IMR, isso não está bem embasado, tá? Por mais que eles realmente não estejam usando o uniforme, aí eu deveria abrir um processo administrativo e ir para outros meios. No IMR, eu só posso descontar os indicadores que constam ali no IMR. Quando o gestor não acata a função do fiscal. Havia uma questão de um posto de vigilância em uma fazenda que não possuía comunicação externa. A empresa forneceu um celular com antena, mas não fornecia créditos. O gestor foi notificado, mas a empresa não recebeu. O gestor foi notificado ou o gestor notificou a empresa, Miguel? Eu não entendi, tenta explicar melhor. A empresa não fornecia o serviço, né? Se ela dava o celular, mas não fornecia crédito, ela não está fornecendo serviço. Aí o gestor foi conivente com isso, é isso? O gestor sabia, pedia para a empresa resolver e a empresa não resolveu. O ideal seria abrir um processo administrativo, tá? Se nem... Mas aí o gestor que está sendo relapso, né, nesse sentido, ele solicita que abre. Eu entendi, o gestor que está ciente, o fiscal estava ciente e o gestor não tomava providência, é isso? Eu acho que se o fiscal está ciente, o fiscal está querendo resolver e o gestor não toma providência, aí acho que é uma questão mais interna. O fiscal tem que ir até a administração e até o superior dele e deixar relatado que ele está fiscalizando que está acontecendo isso, o gestor não está dando bola. Aí é um problema interno. Deu para entender, né, Miguel? Tem IMR que considera se a empresa cumpriu ou não com as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Isso é observado na conferência de documentação mensal daquela competência, principalmente contra cheques. Qual a sua gestão cumpriu os prazos de emissão do IMR no final do mês? Se ainda não foi conferida. O fiscal administrativo tem os mesmos 30 dias para conferir a documentação, Sibeli.
Isso tem que ser acordado com a empresa qual o momento que vai fiscalizar, que vai conferir, né? Que eles vão mandar os documentos. É isso que você quis dizer? Não? Tenta se explicar, então. O gestor, muitas vezes, é o chefe, voltando ao caso do Miguel. Putz, Miguel, aí ele tá encrencado. Eu deixaria, assim, tudo formalizado, sabe? Ó, eu formalizei que eu notei que o celular não está funcionando. Eu passei para o gestor que o celular não está funcionando e se o gestor está sendo conivente, ele que vai ter que responder por isso em caso de auditoria. Mais ou menos isso. Tá? Meio que tirar o meu da reta, porque o gestor que deveria fazer, ele não está fazendo, além de tudo, ele é meu chefe ainda, então é o que eu faria. Tá, vamos voltar aqui para o caso da Cibele. Até o final do mês, de qual mês o fiscal técnico, até o final do mês subsequente. Tá? Você pode esperar a fiscalização administrativa para terminar o IMR, se o IMR consta como indicador alguma coisa da fiscalização administrativa. Não tem problema. Tá? As coisas vão sendo feitas meio que concomitantemente ali, ao mesmo tempo. Tá? Se no IMR consta a fiscalização administrativa, aí tem que esperar o fiscal administrativo terminar de conferir os documentos para emitir o IMR, tá? Tudo isso tem que ser feito nos 30 dias do mês subsequente, tá? Aí combina com o fiscal administrativo que ele não pode deixar para entregar tudo no dia 29 para emitir o IMR, né? Senão não vai dar tempo. Mas o prazo é de 30 dias. Então, são 10 horas. Já olhei aqui, Heloísa. A gente teria o fluxo do fiscal administrativo e do gestor de contrato para ver nessa aula ainda. Vocês querem deixar para a aula que vem isso? E a gente retoma daí? Ou podemos avançar uns 10 minutinhos a mais? Se tiver que sair, pode ser sincero, tá? A gente retoma da aula que vem. Retoma na aula que vem, não tem problema. Concluir? Então vamos concluir. Vamos lá. Aí eu vou pedir para quem tem dúvida, manda ali no fórum, que eu respondo ali no fórum, tá bom? Qual que é o fluxo do fiscal administrativo? Como eu acabei de falar, esses fluxos são feitos concomitantemente, tudo dentro do mês subsequente, tá? Ele recebe a documentação da empresa, confere a documentação. Se essa documentação tiver inconsistência, ele manda de volta para a empresa solicitando ajuste ou reenvio de documento ou solicitando algum documento que faltou. Se não teve problema nenhum ou se a empresa já corrigiu os problemas, ele emite o relatório de fiscalização administrativa, manda para o gestor de contrato. Eu coloquei envio o relatório para fiscal administrativo, mas ele é o fiscal administrativo. Errei aqui, desculpa. Manda para o gestor de contrato. Se no caso quem que era a Cibele, que falou que no IMR tinha indicador relativo à conferência administrativa, ele tem que mandar esse relatório para o fiscal técnico fechar o IMR, e realiza o recebimento provisório. Quando o órgão, todo mundo atesta a nota, ele atesta a nota, dizendo que está tudo ok. Se no órgão só o gestor que atesta a nota, ele só envia o relatório final para o gestor e isso já configura o recebimento provisório, tá? Lembrando que primeiro ele confere toda a documentação e a nota é a última coisa. Nesse caso de ter indicador do IMR relativo à fiscalização administrativa, ele vai primeiro fechar todos os documentos, mandar para o fiscal técnico, para o gestor, falando que essa parte está tudo ok, fechar o IMR, depois de fechar o IMR, o gestor manda o IMR para a empresa, e a empresa aí sim que emite a nota. A emissão da nota é sempre a última coisa. Depois está tudo ok, tudo fechado, aí sim que a nota é emitida. Tá?
O Teles falou que tem que sair, a gente já está finalizando aqui, Teles, mas depois a aula fica gravada, você pode assistir esse finalzinho, tá? O gestor, ele recebe os relatórios tanto do fiscal técnico quanto do administrativo. Se ele achar que tem alguma consistência, ele solicita o reajuste ou para a empresa ou para os fiscais, tá? Como a gente já expôs aqui, que o Teles perguntou, ele pode não concordar com alguma coisa que o fiscal técnico colocou no EMR por não estar clara. Ele não vai concordar, por exemplo, que aquela ocorrência realmente aconteceu se ela está bem descrita, bem objetiva, tá? O que ele pode não concordar é com realizar o desconto se a ocorrência não ficou bem clara, se a ocorrência não está objetiva, se o critério daquele desconto não está objetivo. Aí ele fecha o IMR, emite o relatório final de fiscalização, realiza o recebimento definitivo, aí sim o gestor é obrigado a testar a nota, ele sempre vai atestar em todos os órgãos, e envia a nota fiscal para pagamento. Certo? Alguma dúvida com relação aos fluxos? Aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois, a gente fez, esse fluxo está no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do HU, que também está na biblioteca, tá? Ele só é válido, assim, para o HU, mas o pessoal da UFSC pode usar ele para se basear na hora de fazer a gestão de fiscalização. Aqui ficou muito pequenininho, então eu não vou ler todos os campinhos, mas é mais ou menos aquilo que eu coloquei nos 3 últimos slides, e depois vocês podem dar uma entrada ou nos slides ou no manual para dar uma olhada no fluxo, tá? O importante é que aqui, ó, as 3 etapas estão sempre ocorrendo juntas, tá? Não precisa esperar acabar a fiscalização administrativa para começar a técnica, nem esperar a técnica para começar a administrativa. As 3 figuras, os fiscais e o gestor, vão trabalhando concomitantemente, e todo o processo tem que ser feito até o dia 30 do mês seguinte à prestação do serviço. Tá certo, gente? E a gente começa aqui na aula que vem. Tá bom? Obrigada a todo mundo pela presença, obrigada a quem ficou um pouquinho a mais. A gente vai se conversando pelos fóruns. E até quinta-feira. Priscila, posso parar a gravação, né?